era aviador na década de 70 e começou a compor com o irmão e não parou nunca mais. Já são mais de 1000 músicas, 350 só com o irmão. Ele também é escritor, poeta e atleta. A nossa entrevista de hoje é com Paulo Sérgio Vale. Paulo, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Como é que você começou essa história de aviador? Pois é uma história interessante, porque eu nunca tinha pensado em ser aviador. Mas duas coisas me motivaram. Primeiro foi que eu comecei a ler uns livros de Saint-Exupéry. Eu era muito jovem ainda e me encantei com aquelas histórias. E segundo, que depois eu conheci dois comandantes, um da Cruzeiro e um da Palher, que começaram a falar muito de aviação. Uma vez nós estávamos em Friburgo conversando, e eles com entusiasmo, contando as aventuras deles, os voos deles e tal. E aquilo foi me entusiasmando, fui me interessando por aquilo. Eu digo, acho que eu também vou ser aviador. Aí comecei a prestar mais atenção na aviação. Eu fazia aviação profissionalmente e compunha por hobby. E aí, de repente, trocou tudo. A música passou a ser... Porque eu larguei, tive que largar a aviação. Essa já é uma outra história. Eu tive que largar a aviação porque não dava tempo. E então, a aviação virou um hobby e a música uma profissão. Compor com o irmão é mais fácil pela intimidade ou é mais difícil? É mais fácil porque, primeiro, que a gente estava sempre juntos naquela época, né? E outra coisa também é o seguinte, você não fica assim com timidez, com essas coisas para fazer alguma crítica, sugerir uma mudança, não, porque dois irmãos muito ligados, né? Então, eu acho que facilitou muito o fato de sermos irmãos, de trabalharmos juntos. Vocês têm essa parceria até hoje? Fizemos ainda recentemente algumas músicas e pretendemos fazer mais, né? O que acontece na música é o seguinte, você começa a ter um envolvimento profissional muito grande, né? Você já não tem tanto tempo para compor. Outra coisa também é o seguinte, antigamente compor era um negócio muito agradável, porque o mundo da música, falando aqui no Brasil, era relativamente pequeno, sobretudo da bossa nova. Então, quando você fazia uma música, você compunha uma música, você tinha para quem mostrar imediatamente, para o cantor, para os outros compositores, né? Era quase que assim, uma espécie de uma confraria. Todo mundo ouvia música do outro, dava opinião. Aquilo era muito, muito agradável. Então a gente compunha mais. Depois esse negócio de música foi se tornando muito profissional, muito profissional. Então tudo foi mudando, né? Tudo foi mudando. E hoje, você vê, hoje praticamente não existe disco, né? Hoje em dia a pessoa compra a música. Vai lá na internet, baixa a música que quer, então mudou, a coisa mudou. Antigamente não, antigamente você tinha um disco, o disco era um álbum era quase que um livro, você tinha ali 12, 14 músicas e contava uma história dentro daquilo, havia uma história, era quase que um livro, realmente um livro. Te motivava mais, a motivação que se tinha para compor naquela época era maior. Agora, você falou dessa coisa de que os álbuns eram quase um livro, né? Foi por essa necessidade de expor mais do que está ali numa música que você começou a escrever? Não, foi, em parte sim, em parte sim. Mas eu posso dizer o seguinte, o fato de compor me agradava, sempre me agradou muito, mas não era uma coisa completa para mim. Um livro, ele permite que você divague mais, que você filosofe mais, que você crie personagens, eu diria de uma certa maneira até que você tente uma coisa de uma vaidade extraordinária, mas é que você quisesse reescrever a vida através dos seus personagens. Isso é fascinante, né? Eu tinha certeza, há muitos anos atrás, antes de escrever um livro, que eu um dia iria ser escritor. E você vê que essa aventura da literatura é muito interessante porque você mistura ficção com realidade. Todos os meus livros são baseados em fatos reais, mas evidentemente eu ficcionei a partir de um determinado momento, porque eu não posso saber da vida de todo mundo, ainda que eu me baseie em uma determinada pessoa. Eu não posso saber tudo o que ela pensa, tudo que ela faz ao lado da ficção. E eu tive uma alegria muito grande que no meu mais recente livro, que se chama O Homem que Venceu Getúlio Vargas, eu pude contar uma história que me era muito grata porque é do governador do Pará, que foi o único governador que venceu Getúlio Vargas na Revolução de 30. Eu tinha essa história na cabeça. E por que essa história me fascinava? Primeiro, pela própria história do país, porque foi um momento seríssimo, gravíssimo no país. E segundo, porque esse governador do Pará que venceu Getúlio Vargas é meu avô. Então eu ouvi essas histórias do meu avô. Meu avô era professor de Direito, foi governador, como eu te disse, era advogado e professor de Direito.
E ele foi um mestre para mim na vida. Eu aprendi muito com ele, muito. Era um homem muito culto, inteligente. Eu aprendi, me interessei pela cultura, pela filosofia, pela literatura, tudo graças a ele. E ele sempre... Ele me contava, às vezes, algumas coisas dessas passagens do Pará, e eu achava isso extraordinário, né? Mas ele nunca entrou em detalhes. Às vezes eu queria saber alguns detalhes daquilo, né? Mas, no fundo, eu te digo o seguinte, eu era muito jovem, eu não dava tanta importância aos fatos. Com o passar dos anos, eu acho que o homem vai se tornando cada vez... Eu não digo que mais inteligente, mas o homem vai ficando... Ele começa a organizar melhor o seu pensamento com o passar dos anos. E aí eu comecei a me lembrar daquelas histórias dele. Eu digo, mas isso é um momento fantástico na história do país, né? E aí eu fui ao norte, fui ver as coisas, pesquisei muito, mas muitas coisas que ele havia me contado ainda estavam na minha memória, foi isso que predominou, inclusive, no livro. E eu escrevi esse livro, que realmente, para mim, não sei se vou escrever outro, acho que vou, porque eu já estou, aliás, esboçando o outro, mas mesmo que eu não escrevesse outro livro, eu me sentiria completo como escritor por causa desse livro. E o Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim? Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim é um livro de contos, e é interessante porque nasceu de uma música que eu compus com o Herbert Viana, né? O nome, o título. E talvez seja a história principal do livro. Nesse livro você fez uma coisa de baixar música junto com o livro. Como é que nasceu essa ideia? Não fui eu que inventei isso. Isso aí foi o seguinte, a EMI, que hoje em dia acho que pertence ao Warner, tinha um camarada lá, um rapaz lá, que ele era muito moderno, ele sabia lidar com isso. Era uma firma tradicional, inglesa, né? Mas tinha esse cara que ele entrou, acho que ali, para modernizar. Ele é que bolou esse negócio. Eu te digo com toda a sinceridade que eu vi com certa desconfiança aquilo. Mas deu super certo, né? Não deu certo, mas você sabe que o livro, ele ainda é um veículo tradicional, né? Ele é um veículo tradicional. Claro que você pode dizer assim, não, mas hoje você tem na internet 500 mil histórias, livros que nem se tornam livros físicos, é só lá. Tal. Eu sei, mas eu estou falando de um livro físico, com capa, com tudo, é uma coisa meio tradicional. E eu via com uma certa desconfiança essas inovações. Mas isso era coisa de coroa. O negócio deu certo, né? Agora, em outros livros seus, você junta a escrita também com o seu lado atleta. Como é o Paulo Sérgio atleta? Bom, o esporte foi sempre uma coisa muito importante na minha vida. Eu fui, inclusive, um dos pioneiros do surf aqui no Brasil, né, com prancha ainda de madeira, que o pessoal hoje chama de madeirite. A gente fazia essas pranchas de madeira lá na Ilha do Governador. Então, eu sempre fui um pioneiro, fui nadador. E a primeira travessia de Copacabana, eu fiz todas. A primeira que foi feita, muitos anos atrás, era ao contrário, não era do posto 6 para o Leme, era do Leme para o posto 6, que geralmente era contra a tendência da maré, que normalmente corre naquela direção. E eu fazia muitos esportes, então, como eu estou te dizendo, era natação, era o surf, sempre gostei de jogar futebol, fazia corrida. A primeira maratona, quando fizeram a primeira maratona, eu estava anunciado, eu nem sabia o que era aquilo, eu digo, eu vou fazer esse negócio. Aí eu comecei a treinar lá e fiz e completei bem, bom tempo. E aí fui fazendo todas as maratonas. Depois veio o triatlo. Eu fiz tanto tempo de triatlo, competi tanto, que acabei até sendo presidente da Federação de Triatlo, que só me chateava, mas eu me lembro que o Dia Madruga, que era um grande nadador, disse, você tem que ser presidente, senão essa federação não vai adiante, não por méritos meus de administrador, não porque estava dividido o grupo, e eu, de uma certa maneira, unia aquelas coisas. Mas depois voltei só a competir, a não cuidar mais da federação, porque eu sempre gostei de esporte, sempre gostei não é de competir, eu sempre gostei de participar do esporte. Competição é uma consequência, você está bem, você entra na competição, né? É minha paixão, é uma das minhas paixões. Agora, os músicos geralmente são boêmios. Como é que você consegue lidar com esse lado atleta, com esse lado boêmio ao mesmo tempo? É um problema, Por exemplo, às vezes com determinados parceiros... Mas eu faço o seguinte, sem ser chato e nem pretensioso, eu conseguia me impor de uma certa maneira, sabe como é? Com gentileza, com carinho, mas eu conseguia me impor. Então eu fazia o seguinte, escuta, por exemplo, José Augusto gostava de compor tarde da noite, né? E eu digo, Zé, eu não durmo tão tarde, pô. Não dá pra gente... Mas de tarde eu tenho uns negócios, eu digo, então vou achar um horário em média, aí. Pode ser 8 horas da noite, 7 horas da noite. Tá, e aí a gente se encontrava, compunha, fazia as músicas, 10 horas, 11 horas e encerrava. Mas eu sempre tive muita disciplina na vida, né? Então eu conseguia conciliar as coisas, porque eu te digo, houve uma época, para chegar a esse
número de músicas muito grande, que você falou, é expressivo, eu sei disso, mas mais de quase 1000 músicas não é brincadeira. Olha, para isso, há de se pensar bem, porque o cara, esse sujeito que sou eu, deve ter trabalhado muito. Eu trabalhava muito mesmo. Você e seu irmão fizeram parte da nata da bossa nova, que muitas vezes compôs em mesas de bares, varando à madrugada. Como é que você conseguia, no dia seguinte, por exemplo, acordar cedo para competir? Eu acordava, porque eu sempre gostei de... Naquela época eu gostava de tomar um chopp de vez em quando, mas nunca fui de beber muito. Hoje em dia, por exemplo, quando eu dei um corte aqui no tempo, eu gosto muito dos meus vinhos, mas eu bebi a garrafa. Minha mulher pega metade e eu metade. Já falei, você tem que tomar metade, porque senão eu vou beber demais. Mas ela gosta também, ela é uma desportista, Marina. Então, a gente consegue conciliar. Naquela época, realmente, eu reconheço que era difícil. Era difícil. Você ia, por exemplo, à casa do Vinícius, tinha garrafas de uísque em todos os lugares, né? E ele deixava um monte de garrafas assim, abertas, o cara pegava lá e enchia o copo, bebia. Era difícil. Agora, foi como compositor que você e seu irmão ganharam uma Olimpíada, né? Como é que foi essa história? Ah, essa história é uma história curiosa. A Olimpíada da Canção da Grécia. Esse era o principal festival de música da Europa, né? E nós fomos classificados para esse festival. E aí foi a Cláudia, que era cantora, cantava muito bem. E aí quando houve a primeira passagem, em Atenas, isso, os músicos começaram a bater com o arco, assim, depois da passagem, bater com o arco no violino. Eu não sabia o que era aquilo, né? Pensei que eles não estivessem gostando, mas não, eles estavam aplaudindo. Aquilo era uma maneira deles aplaudirem a música, gostaram. E aí a música passou a ser considerada uma das favoritas, né? Muito bem. A Cláudia foi lá, ensaiou também, cantou, a Cláudia cantava muito bem. Fomos embora. No dia seguinte, voltamos para o festival. Quando eu cheguei no festival, era a época da ditadura dos coronéis, na Grécia, a coisa era braba. Eu estava com uma calça, tinha um desenho assim, hippie, feio desenho, uma calça jeans, desenho assim com um Y, parecia um Y, isso aqui tinha simbolizava alguma coisa daquela época hippie, que ninguém sabia direito o que era. Quando eu entrei no estádio, ia para um lugar especial com o compositor. Vieram 2 policiais, com inglês miserável, inglês macarrônico, disseram para ele, no good for Greece, no good for Greece. E botava assim, que eu não podia estar com aquilo ali, aquela calça. Aí, o jeito não falava inglês, não falava, daí veio um outro lá, um policial civil, e me disse que eu tinha que ir para o hotel mudar de roupa. Eu disse, poxa, tem uma música aqui que vai tocar no festival, então o máximo que eu posso fazer é o seguinte, você vai até o festival, você está preso. Mas você vai estar preso no carro da polícia. É um status especial, eles vai estar preso. Até você ir ao hotel mudar de roupa. Aí você está preso. Ou seja, eu fui preso na Grécia. Muito bem, fui lá, mudei de roupa, os policiais me esperaram. Chegaram no estádio, eu saltei. Aí o cara falou para mim, agora você não está mais preso. Só que quando eu entrei no estádio, vinha meu irmão Marcos e a Cláudia. Não era o meu irmão Marcos, o arranjador, o Rolando Silveira, vinham com os braços abertos assim. Nós tínhamos vencido o festival, ou seja, nós ganhamos o festival. E você preso? E eu não vi. Ah. Eu não vi. Que tristeza, né? Que tristeza. Uma alegria de ter vencido, uma tristeza por não ter visto. Pois é. Agora, você falou muito dessa coisa da nova conjuntura, vamos dizer assim, da cena da música. Hoje em dia, das músicas serem baixadas. Você que é um compositor que sempre viveu de direitos autorais, inclusive lutou nessa causa desde cedo, né? Como é que você vê essa nova cena musical e os direitos autorais, essa questão agora que as músicas são baixadas gratuitamente? A solução ainda não foi encontrada, exatamente, né? Porque ainda tem muito negócio de baixar música sem pagar, sem fazer. O dia que isso tudo for organizado, eu acho o seguinte... A música mudou. A música hoje, a música que toca em cada geração, a gente é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, cada geração tem sua trilha sonora. Eu não posso querer impor a um garoto hoje, 17, 18 anos, uma menina de 17, 18 anos, que ela goste de mudar as músicas que nós quis fazer na bossa nova. Ela pode ter aquilo como uma referência, etc., mas ficou meio música de coroa. Não adianta, né? A vida é assim, a vida é essa, né? Então acontece o seguinte, essa música talvez não seja música mesmo para esse tipo de música que nós estamos falando de hoje, talvez não seja para disco, talvez seja para isso mesmo, para a internet, baixar, ouvir lá 5, 6 vezes, ir a um show em que toca aquela música, e depois ela desaparece e entra outra e outra e outra. Eu vejo dessa forma. Se você me perguntar o seguinte, mas é lamentável isso?
culturalmente porque a música era um fenômeno cultural muito importante. Ainda é, em alguns aspectos. Você acha que hoje elas estão mais descartáveis? Mas descartáveis, é isso que eu te digo, descartáveis. Mas tudo mudou. A forma de registrar a música, a forma de executar a música, que é basicamente na internet, tudo isso mudou. Isso acaba determinando a mudança também na estética, na maneira de compor. É inevitável. E você nunca pensou em seguir a carreira de cantor para poder impor a sua visão da música? Não, quando nós começamos, eu andei fazendo alguns shows, até junto com o Marcos Carecão, que era o grande palco da época, né? Mas nunca me fascinou, não. O que me fascinou sempre foi compor. E depois tem um outro aspecto, que é o seguinte, eu sou um sujeito meio isolado. Não é isolado, eu tenho vida social normal e tal. Mas eu gosto muito da minha privacidade. Eu acho que o cantor, ele vai se tornando muito popular, a privacidade vai embora. Ele vai a um lugar, todo mundo começa a falar com ele, pedir autógrafo, até coisas com jeito, às vezes, mais simples. O cara vai correr na rua, já vai ter alguém que vai parar o cara, perguntar alguma coisa. E eu sempre gostei de viver assim, no meu particular, com a minha privacidade. Então, eu compondo, o que acontece? Se as músicas fazem sucesso, ótimo, que é o que eu quero. As músicas ficam conhecidas, e eu continuo um desconhecido. Tem alguma música que você compôs que você tem mais orgulho, assim? Olha, tem algumas. Por exemplo, Viola Enluarada. Viola Enluarada, eu acho que foi uma música, primeiro, que eu acho que nós fizemos, modéstia à parte, bem feita. E segundo, porque é uma música que foi um marco na época política do país e tudo. Tanto assim que essa música foi censurada, depois liberada, uma confusão danada. É uma música muito importante para mim. Acho que preciso aprender a ser só também. E gosto muito também de Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim. E uma música que me surpreendeu muito, que eu gosto também, é Evidências. Porque Evidências, em primeiro lugar, com a música que eu e o Zé fizemos, já tinha uma primeira parte, era imensa. E eu já achava muito grande. Aí o Zé Augusto, um dia me ligou e disse, olha, o Chitãozinho e o Chororó querem gravar, eu também, mas eu acho que a gente precisa completar essa música. Eu digo, completar, Zé, mas está enorme. Não, acho que vamos nos juntar, vamos. Acabou a música ficando uma música quilométrica e fez o maior sucesso. Então, é uma das músicas mais tocadas até hoje, segundo registros. Então, é uma música que também eu gosto muito, significa que o povo gostou. E isso é importante. Claro. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. Poxa, que pena que acabou, estava tão boa. Bom, esperamos que com essa energia toda, jovialidade e criatividade você ainda produza muitas músicas, livros, poemas e a gente volta aqui. Você me vai prometer que quando eu chegar a 1.500 músicas, você volta. Combinado.